Candyman é um filme de 1992 dirigido por Bernard Rose e inspirado em um conto de Clive Barker, que também é um dos produtores do longa. Se você já conhece o canal, já sabe que eu gosto muito de Barker e de todas as suas criações doentias. Já tem alguns vídeos aqui onde eu falo de alguns de seus livros e de Hellraiser, que eu acho bizarramente criativo e sádico. O conto original foi publicado na coleção dos livros de sangue entre 1984 e 1985 com o nome The Forbidden e foi relançado individualmente pela Dark Side Books numa edição lindíssima. Aliás, se você estiver interessado nessa incrível edição, compre pelo link na descrição desse vídeo, assim você me ajuda a melhorar este canal. Eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia e apreciador de filmes, livros e quadrinhos. E hoje eu vou falar do filme Candyman, de 1992. Allow me at least to kiss. Just one exquisite kiss. Candyman é um dos poucos casos em que o filme é considerado tão bom ou até melhor do que o conto original. Isso porque Barker e Bernard Rose trabalharam juntos na ampliação da história e fizeram alterações que fez todo sentido para o audiovisual. Todo filme é uma grande crítica à desigualdade socio-racial. Aliás, nesse ano vai sair um remake/reboot roteirizado e produzido por Jordan Peele, o mesmo que dirigiu Corra e Nós. E como sabemos, ele sempre aborda a questão socio-racial em seus filmes. Jordan Peele é o cara perfeito para produzir Candyman. Mas vamos voltar para o filme de 1992. Nele, Ellen é uma acadêmica que está fazendo uma pesquisa sobre lendas urbanas e fica fascinada quando a faxineira da universidade conta a lenda de Candyman. E como todos no Cabine Green, o bairro onde ela mora, acreditam nele. Até mesmo atribuem um assassinato recente a ele. Como Ellen é cética em relação a todas essas lendas, ela decide investigar o crime a fim de demonstrar como essas lendas urbanas são alimentadas por coisas naturais que têm explicações lógicas e racionais. Ela vai até o perigoso bairro, onde gangues de rua tomaram conta e a polícia mal aparece. A ideia é provar que existe uma falha na estrutura dos apartamentos onde quem a descobrir facilmente consegue invadir o apartamento do vizinho e sair como se não estivesse estado lá. E esse seria o motivo real do assassinato que ocorreu no local, descredibilizando, portanto, a lenda de Candyman. Ela até consegue provar a falha na planta do apartamento, mas acaba se envolvendo em algo que não pode ser explicado somente pela razão humana. Todo o filme coloca em contraste a cultura elitista representada pela maioria de pessoas brancas na academia e a marginalidade e descaso com que o bairro negro do Cabine Green é tratado. Candyman ain't real? No. A própria abertura mostra que os bairros são separados somente por uma rodovia e, de certa forma, um espelha o outro. O apartamento de Ellen, por exemplo, e o apartamento de Cabine Green têm a mesma planta, por isso ela sabe da falha no banheiro do edifício. Mas o de Cabine Green foi vendido como um apartamento comunitário, só com o básico, e depois foi esquecido. Já o de Ellen foi feito uma fachada mais bonita e vendido bem mais caro. A própria lenda de Candyman usa a metáfora do espelho. Chame seu nome 5 vezes olhando para o espelho e ele aparecerá para matar você. Candyman, Candyman, Candyman. Ao longo do filme, Ellen vai conhecendo a história de Candyman, um pintor do final do século XIX, filho de ex-escravos que foi convidado para pintar o retrato da filha do dono de uma fazenda muito rica. Conforme a convivência foi acontecendo, os dois foram se apaixonando, e quando o pai dela descobriu o relacionamento, ele juntou um grupo de pessoas que torturaram o pintor, deceparam sua mão e cobriram seu corpo de mel para ser picado até a morte por abelhas. Por isso, Candyman tem esse nome, que significa algo como o homem doce. Seu corpo é coberto por abelhas e sua mão é um gancho. Sua personalidade também é extremamente marcante. Fala sempre de forma poética, com uma voz que ecoa e hipnotiza, sempre com um olhar intenso, sedutor e triste ao mesmo tempo. Até seu visual é complexo, mistura o grotesco, característica do body horror das criações de Clive Barker,
coisa que ficou muito marcada com Hellraiser, por exemplo, mas ao mesmo tempo a figura de Candyman é alta, bem vestido, tem o rosto de uma pessoa apresentável e bem preservada, deixando ainda mais claro todos os contrastes no filme. Be my victim. Be my victim. Nós temos que considerar que o filme foi feito nos anos 90 e filmes de terror nunca recebem um orçamento muito alto, por isso a gente tem que relevar alguns efeitos. Por exemplo, uma parte que Candyman sai pela janela e dá pra ver os cabos puxando ele. Mas mesmo assim, eu, como apreciador de filmes de terror, fico fascinado com todos os efeitos práticos do filme. Aquelas abelhas realmente estavam em todo o corpo do ator, no rosto, na boca, saindo pelo nariz, na orelha. Eu acho tudo isso muito fascinante. O personagem foi desenvolvido na onda dos slashers dos anos 70, 80 e 90 e compõe, junto com Michael Myers, Pinhead, Freddy Krueger e Jason, o panteão dos assassinos sobrenaturais. Mas ele se diferencia, primeiro por ser provavelmente o primeiro slasher negro com questões raciais na trama, e também por misturar vários gêneros, até mesmo romance gótico, o que acrescenta uma profundidade única ao filme. Quem interpreta o Homem-Doce é o ator Tony Todd, que sinceramente está incrível no papel. Ele coloca todo um peso dramático no personagem. Na minha opinião, esse filme é uma bela composição de Barker, Rose e de Tony Todd, que acrescentou muito de si ao personagem. O mais interessante é que Cabrini Green é um bairro real de Chicago e muito daquela composição de cena, todo o visual urbano, o domínio das gangues, todos os problemas sociais, na verdade são reais. Até alguns atores que interpretam os traficantes, na verdade eram traficantes reais, que fizeram um acordo de deixar gravar o filme no bairro se eles aparecessem no filme. O próprio Tony Todd começou a fazer projetos sociais na periferia depois de vivenciar o papel. O Candyman se tornou essa lenda que, mesmo assombrando a periferia, se integra a ela, dando um sentido mítico a toda a vivência da sociedade marginalizada. Personifica os medos, o abandono e a violência que floresce com o descaso. Agora eu tenho que dar alguns spoilers. Se você ainda não assistiu, assista e depois comenta aqui embaixo o que você achou do filme. Lembrando que é um filme de 1992 e tem que ser assistido como tal. Tem gente que tem a mania de assistir filme antigo e querem que os efeitos especiais sejam igual a do Thanos em Vingadores Guerra Infinita. Como eu disse, todo o filme é espelhado, até mesmo em sua composição. É dividido em duas partes. A primeira é um thriller de investigação bem pé no chão e com foco na realidade. Candyman nunca é visto, a sua presença é somente sugerida, sua lenda é passada de pessoa para pessoa, mas nunca se chega na fonte original da história. Nessa primeira parte, o perigo real do bairro são as gangues. Já a segunda parte espelha a primeira de forma totalmente inversa. Candyman aparece e sua presença, como a voz e figura marcante, está em todo lugar. Começa a acontecer assassinatos brutais com muito sangue e violência, onde a protagonista sempre é induzida a estar no local pelo Candyman. Na primeira parte, todos acreditam e têm medo dele, e Ellen tenta provar que Candyman é somente uma lenda. Na segunda parte, acontece o inverso. Os assassinatos são atribuídos a ela e ela tenta provar a todo custo que a culpa é de Candyman, mas só ela acredita nele. O filme pode ser interpretado de duas maneiras. Uma, o Candyman realmente existe e precisa que as pessoas acreditem nele para ele se manifestar. Por isso, quando Ellen faz sua tese de que Candyman não existe, ele fica enfraquecido e usa ela para cometer assassinatos e fortalecer sua lenda novamente. 2. A gente tem que lembrar que Ellen foi espancada no bairro em Cabrini Green. Só depois desse trauma, ela começa a ver Candyman. Então, tudo pode ser explicado pelo trauma que ela vivenciou. Também, só ela consegue ver o Candyman. Portanto, tudo está acontecendo na mente dela, e ela é a real assassina. Até mesmo pela frase que ficou expressa no final do filme.
Sempre foi você, Ellen. It was always you, Helen. It was always you. Isso pode dizer que a mente dela está tentando dizer para ela que sempre foi ela a real assassina. Ou pode dizer que, na verdade, sempre foi ela que Candyman realmente queria, já que ele acreditava que ela era a reencarnação de sua amada. Tem gente que detesta um final assim, mas sinceramente, esse final é muito inteligente. Me diga aqui nos comentários se você odeia finais assim ou se você não se importa. Eu vou ficando por aqui. Se você gosta de Clive Barker, eu vou deixar um vídeo especial aqui no canto da tela para você assistir. Dê uma olhada no livro do Candyman aqui na descrição desse vídeo. Se você, assim como eu, gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!